Nesse vídeo eu vou estar passando para vocês a montagem de um alimentador e um temporizador de baixo custo. Eu vou falar um pouco sobre os materiais, que foram utilizados para o desenvolvimento deste projeto. Vocês podem ver aí na imagem que foram utilizados dois capes de 100 milímetros, um motor de micro-ondas na tensão da região, 110 ou 220, e o porta-prato de micro-ondas. Ele também foi utilizado. Mais à frente vocês vão ver para quê. Inicialmente foi feito um furo no meio de um dos capes, um furo central, para que pudesse passar o eixo do motor. Passar não somente o eixo, mas um ressalto que esse motor ele possui, para que a parte superior do motor possa ficar colado, realmente encostado abaixo do cap de 100 milímetros. Já com o suporte do prato de micro-ondas, eu colei alguns palitos de picolé, cortei ele um pouco menor que o diâmetro da parte superior do cap de 100, pois ele vai ficar girando em cima dele e vai vir outro cap por cima, então ele não pode, o diâmetro desse corte não pode ser maior, nem muito próximo, para ele não ficar pegando dentro do outro cap. Então ele foi um diâmetro um pouco menor, não sei exatamente a distância que eu cortei, mas aí cabe uma medida na hora que estiver fazendo. Como eu cortei, ficaram aqueles vãos, e para que tivesse alguma coisa que raspasse no cap onde ele vai estar por cima, aí eu coloquei esses palitos de picolé. Eu colei com a super cola, como vocês podem ver aí, e ficou bem firme no local com essa cola. Ela segura bastante. Também foi feito um furo no eixo do motor que está saindo ali no cap, e um furozinho também no encaixe desse suporte do prato de micro-ondas, para que eu pudesse parafusar um pequeno parafuso, para que ele não solte quando ele tiver em movimento lá e possa vir dar algum problema. Então, por garantia, eu fiz um pequeno furozinho num tubozinho que ele tem por baixo, onde ele encaixa no eixo do motor de micro-ondas ali, só para fixar mesmo. Nesse mesmo cap foi feito um furo, um cortezinho com a faca quente no cap, bem simples de fazer. Esse furo foi um furo de tamanho aleatório, para que a ração ela possa cair por esse furo quando esse eixo ele estiver em movimento. Ele vai estar empurrando a ração, que vai cair dentro daqueles vãos dele ali, e ela vai estar empurrando para que caia dentro deste furo. Talvez o furo possa estar um pouco grande, mas o que vai ditar a quantidade de ração vai ser o temporizador, não exatamente o furo. Mas por garantia, vocês vão ver mais à frente que eu coloquei um reguladorzinho por baixo dele, para que pudesse, caso queira regular, diminuir o tamanho desse furo aí, pudesse ser feito. Mas também caso vocês queiram fazer um furo menor, ou da escolha de vocês. Vocês podem ver por baixo aí do cap como é que ficou o motor, como é que ele ficou fixado. Também fixei o motor no cap aí por baixo com a super cola. No segundo cap eu fiz esse furo maior, que é por onde a ração ela vai entrar, a partir do tubo que vai ficar em cima desse cap. Vai ficar um tubo de 100 milímetros também, numa altura que vocês desejarem, para armazenar a quantidade de ração desejada. E esse cap de cima, para que ele está servindo aí? Para que o peso da ração não fique totalmente em cima do eixozinho giratório. O peso maior vai ficar por toda essa parte aí que não está cortada, e somente nesse corte aí vai ser por onde a ração ela vai estar tendo contato com o eixo do motor, sendo que esse furo ele vai estar oposto ao furo do cap de baixo. Se esse furo tiver de um lado, o furo do cap de baixo vai estar virado para o outro lado, para que a ração ela seja transportada pelo eixo até cair no furo do cap de baixo, direcionando para o tanque dos peixes. Vocês podem ver agora como ele vai ficar por cima do outro cap, Como vocês podem ver, o eixozinho do motor ali, no lado em que não há furo por baixo. Então a ração ela vai cair por esse furo do cap de cima, através do tubo que vai estar armazenando a ração, e caindo nesse buraco o eixozinho giratório que vai transportar a ração até o outro furo, caindo no tanque.
Essa é a visão lateral aí. Vocês podem ver como é que ficou um cap por cima do outro. Nesse caso, para que um cap pudesse encaixar por cima do outro, eu precisei dar uma esquentada um pouco no fogo, nesse cap de cima, para que ele pudesse ficar um pouco mole, né? Quando esquenta esse tipo de plástico, ele amolece um pouco. Depois você só faz moldar ali no tamanho do cap de baixo e esperar ele esfriar, que ele fica naquele mesmo tamanho. E aí a montagem fica desta forma. A partir desta etapa aí, vocês vão agora escolher o comprimento do tubo de 100 milímetros que vocês querem armazenar a ração. E eu não tenho as fotos do tubo, mas aí é a escolha de vocês, de como vocês vão utilizar. A quantidade de ração. Não é ideal colocar muita ração, porque pode pesar nessa tampa de baixo aí, vindo a empurrar ela, fazendo com que ela solte do tubo. Então, ser equilibrado aí no tamanho dessa tubulação. Na hora de fixar o tubo que vai conter a ração, nesse cap, vocês vão precisar também esquentar a base do tubo, para que ele venha amolecer um pouco e ele venha encaixar por cima desse cap. Porque o cap justamente ele é feito para encaixar mais de forma contrária à que eu estou utilizando. Então, para que a tubulação possa ser encaixada por cima, vocês vão precisar esquentar um pouquinho essa tubulação, para que ela venha amolecer. E aí vocês encaixam o cap enquanto ele ainda estiver mole, que ele vai se moldar justamente ao diâmetro desse cap aí. E aí depois que vocês moldarem aí no tamanho, aconselho vocês tirar e esperar ele esfriar sem o cap, porque aí ele vai contrair um pouquinho, para que da próxima vez em que vocês forem encaixar, ele encaixe com força, não com folga. Em cima da tubulação, né, desse tubo de 100 que vocês vão utilizar por cima desse cap, eu aconselho colocar também um outro cap, né, tampando o tubo, evitando que possa estar entrando sujeira, água, caso fique exposto ao tempo. Aqui tem um exemplo para vocês do eixo em movimento, ele ligado na rede. E vocês podem ver também o reguladorzinho que eu implementei para o furo de baixo. Caso, mesmo com o temporizador, venha a cair muita ação, eu posso estar regulando o furozinho, a abertura do furo de baixo com esse pequeno regulador, que é uma peçazinha que eu tinha aqui em casa de engrenagem, de esses carrinhos de brinquedo, de alguma coisa que eu achei. E ele tinha na sua ponta um furozinho para parafuso, e eu só fiz pegar um parafuso pequeno que realmente não atravessasse o tubo, que ele somente ficasse fixo na parede da tubulação ali por baixo, do cap por baixo. E vocês podem ver que justamente ele regula bem a abertura do furo. Desta forma também a vazão da ração ali, né, a quantidade de ração que vai estar passando por aquela abertura. Essa é a visão do motorzinho também funcionando, com o cap já por cima dele, né, de como vai ficar. Então vocês podem ver que o furo do cap de baixo é oposto a esse, como eu havia dito. E por baixo vocês podem ver aí como a ração vai ser transportada até esse furo. Nesse vídeo que eu tinha feito, não tinha colocado ainda o regulador, mas já deu para ter uma noção de como é que vai ficar mais ou menos o principal do alimentador, né, que é essa base aí, onde vai comportar o eixo giratório e o motor, também com seus devidos furos. Então, todo esse sistema e esse aparato, ele vai precisar ser ligado num temporizador, para que você possa programar ali o horário, o dia da semana, quantas vezes no dia. Só que o temporizador que eu vou estar passando aqui para vocês é justamente um para ser utilizado não com a finalidade de programar para despejar ração durante o dia. Ele não é tão prático, mas ele serve caso vocês queiram, por exemplo, vocês que tenham mais de uma caixa, mais de um sistema, vocês podem ligar ele, todos esses alimentadores, e com esse temporizador que eu vou estar mostrando para vocês, você pode ligar todos esses alimentadores nele e programar aí o tempo, e ele vai acionar todos de uma vez. Então, facilitando também o manejo ali da alimentação. Infelizmente, ele não vai estar podendo ser programado para alimentar durante o dia, né? 2, 3 vezes. Você que vai ter que estar programando nele ali, porque ele justamente é uma gambiarrazinha feita a utilização de um material que vocês possam ter em casa sobrando,
possam achar facilmente, caso não tenha ainda, é o temporizador digital. Quebra bem o galho aí, por enquanto. Então, fazendo a junção deste temporizador com esse aparato, mais de um no caso, né? Vocês vão poder estar tirando bastante proveito dessa montagem aí, que é o temporizador feito com a placa de um micro-ondas. Eu não vou estar mostrando para vocês exatamente como fazer, porque já tem vários vídeos aí na internet, mas eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição de um cara que é o mestre das gambiarras, né? Que é o Leandro Felipe, né? Ele vai ensinar direitinho aí como fazer as ligações, fazer a junção, e tá bem explicado. Aí pro vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar aí na descrição, vocês podem dar uma olhada. Então espero realmente que possa ter sido útil aí essa ideia.